Voltamos para o terceiro bloco do Em Minas de hoje, conversando com o conselheiro Gilberto Diniz, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Lembrando que a íntegra desta entrevista você lê na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. E você também vê todos os recortes dessa entrevista no Portal UAI. Então fique sempre com a gente, acesse o Portal UAI, leia o jornal Estado de Minas, você vai ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Presidente, recentemente o Tribunal de Contas assinou um termo de cooperação técnica com a UFMG. Explica para nós que termo técnico é esse, como é que isso vai funcionar? Sim. Nós firmamos com a Universidade Federal, por meio da reitora Sandra Goulart Almeida, com a interveniência da Cátedra Jean Monnet, que é uma entidade de estudos europeu, que é aqui no Brasil, ou em Minas, ela é representada pela professora Jamile Diz. Então, esse termo de cooperação visa estreitar os laços entre a academia e o Tribunal de Contas. Isso pode se dar levando as coisas do tribunal à academia para torná-lo mais conhecido da sociedade e também trazendo a academia até o tribunal por meio da realização de congressos, de seminários, com a participação dos professores da Universidade Federal de Minas Gerais. E nós já temos para o segundo semestre, em comemoração, o tribunal completa 89 anos. Já 89? Em setembro. Então nós já, como marco, para iniciar a comemoração dos 90 anos do tribunal, que se dará em 2025, nós aí já estamos programando a realização de um congresso internacional. Traremos professores europeus aqui juntamente com os professores da UFMG, a gente fazer um grande encontro aí. Essa aproximação com a academia é sempre importante, né? O conhecimento técnico, né? Exatamente. Muito bem. Pretendemos justamente isso aí, trazer esse conhecimento da academia para que nós aprimoremos, né, o trabalho que é prestado pelo Tribunal ao Cidadão. Acho que hoje os órgãos e as entidades públicas, ela tem que ter a pessoa como a atuação dela tem que estar centralizada na pessoa. O foco no ser humano. No ser humano, exatamente. O tribunal e as outras, como de resto, todos os outros órgãos e entidades públicas, eles têm que melhorar, de alguma forma, a vida da pessoa. Porque, na realidade, o Estado como um todo, né? Uhum. Hoje, ele é conformado como um Estado fiscal. O que isso quer dizer? O Estado, ele sobrevive, ou ele se mantém, em grande parte, com os recursos que são arrecadados dos tributos que são cobrados de mim, de você, de todas as pessoas que vivem ali no território daquele Estado, né, que tem aquele poder de império sobre essas pessoas. Então, eu penso que o tribunal ele pode fazer a diferença para melhorar a vida das pessoas, atuando de forma a evitar o desperdício da alocação dos recursos públicos, evitar os desvios e a malversação desses recursos públicos, para que uma maior parcela desses recursos públicos seja revertida em serviços de qualidade prestados ao cidadão. Fantástico, né? O senhor sintetizou exatamente o que tem que ser essa finalidade, né? Esse é o mote da minha tese de doutorado na UFMG, que é a justiça fiscal sob a ótica financeira, que é justamente isso. Como o tribunal pode participar desse processo para que a maior parcela dos recursos arrecadados com a tributação seja revertida realmente em proveito em favor do cidadão. Presidente, e os órgãos públicos de Minas Gerais, vários, estão passando por um processo importante de digitalização, não é? O Tribunal de Contas está participando disso? Como é que está isso lá? Demais. O tribunal hoje
Até porque, para dar conta de fiscalizar um estado dessa grandeza do estado de Minas Gerais... Dessa magnitude. 853 é muito chão. Municípios, mais de 20 mil CNPJs estão sob a jurisdição do tribunal, ele tem que se valer da tecnologia e agora da inteligência, né, artificial. Então nós temos lá, até te convido a conhecer. Vai ser um prazer. O nosso Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência, que é o Suricato. Então, esse centro nosso de fiscalização integrada e inteligência, ele tem desenvolvido muitas ferramentas tecnológicas, que a gente chama de robô. O mais novo robô desenvolvido dentro do próprio tribunal e por técnicos do tribunal se chama Apollo. Tem 8 meses agora de funcionamento. Esse robô, essa ferramenta, ela se presta a verificar as planilhas orçamentárias nas licitações, justamente para verificar se não está havendo sobrepreço, né, nas propostas que são apresentadas nas licitações públicas. Que é um fator fundamental. Exatamente. E isso acelerou os processos? Obviamente deve ter acelerado. Isso tem acelerado muito, porque se o tribunal não se valesse, né, hoje das tecnologias da informação e da comunicação, o nosso trabalho seria muito dificultado. Então, nós temos aí desenvolvido várias ferramentas para auxiliar aí na nossa fiscalização, para ser uma coisa mais assertiva. Quando eu entrei no tribunal, chegavam ao tribunal aquela papelada, pastas, e eu como técnico, quando eu entrei, nós nos debruçávamos sobre aquela papelada, era como tínhamos que fiscalizar nota de empenho por nota de empenho. Para ver se estava tudo ali. O exame do tribunal nessa época era um exame de conformidade, né? Ver se aquilo que foi feito estava em conformidade com a lei. Hoje já houve um avanço até nessa questão da forma de atuar do tribunal. Além do exame de conformidade, é claro que esse nunca pode deixar de ser feito, que é verificar se o ato que foi praticado está em conformidade com a lei. Hoje o tribunal tem buscado a fiscalizar resultados, né, através ou por meio, principalmente, das auditorias operacionais. Então hoje nós temos que avaliar políticas, né, se as políticas públicas realmente, igual eu disse anteriormente, estão melhorando a vida do cidadão. Então, também o tribunal avançou nessa questão da forma ou do alcance da fiscalização. Presidente, agora, por outro lado, é uma questão que é muito importante hoje em dia, essa questão da diversidade, né? Se eu não estiver enganado, atualmente todos os conselheiros do tribunal são homens no momento. Sim. E parece que desde 1935 apenas uma mulher assumiu a presidência, é isso mesmo? Só uma mulher, a conselheira Adriene Andrade, e que faleceu jovem, poderia estar jovem lá no demais. nosso quadro. É verdade. No nosso quadro. O que o senhor acredita que pode ser feito para reverter essa situação, de modo a favorecer a presença de mais mulheres, né, o que tem sido buscado pela sociedade de uma forma em geral, e até de pessoas pretas também, né, nos cargos de liderança? Sim. O que o senhor acha que o tribunal pode fazer? O tribunal em si, eu imagino que, no caso da escolha de conselheiros, eu acho que é um pouco difícil o tribunal fazer alguma ação nesse sentido, porque hoje são 7 conselheiros que atuam no tribunal. É bom a gente contar para as pessoas, né, como funciona. São 7 conselheiros e 4 conselheiros substitutos. Os conselheiros substitutos, eles são providos, ou os cargos de conselheiro substituto, que na realidade o cargo na Constituição tem o nome de auditor. E depois houve um movimento nacional surgido no TCU. O TCU é o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza os recursos federais. Ok. E como o tribunal é uma federação, em cada estado, hoje nós temos 33 tribunais de contas no Brasil, que é o TCU, os 26
estados, cada um tem o seu Tribunal de Contas, e o Distrito Federal também tem um Tribunal de Contas. Em 2 municípios, nós temos tribunais de contas que fiscalizam somente aqueles municípios, que é o TCM, ou Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, e o Tribunal de Contas do município de São Paulo. E nós ainda temos 3 tribunais de contas estaduais que cuidam apenas dos municípios, na Bahia, em Goiás e no Pará. Tem um tribunal que cuida só da fiscalização dos recursos estaduais, nesses 3 estados. Uhum. Tem o Tribunal de Contas do Estado, que cuida apenas da fiscalização dos recursos estaduais. E tem um Tribunal de Contas estadual que fica a cargo só de fiscalizar os municípios daquele estado. Então, nós temos esse caso aí na Bahia, em Goiás e no Pará. Então, são 33 tribunais ao todo. Mas aí, voltando à questão das mulheres... Então, desses 7 conselheiros, 4, eles são escolhidos pela Assembleia Legislativa. 3 são escolhidos pelo governador. Okay. 1 de livre escolha, 1 em lista tríplice da carreira aqui, ou da classe de auditores ou de conselheiros substitutos, da qual eu sou oriundo, e um outro que é escolhido também em lista tríplice do Ministério Público, que atua junto ao tribunal. Então, eu penso que dos conselheiros que vêm do Ministério Público e da classe dos auditores, eles são escolhidos por concurso, né? Então, aí é difícil de fazer essa escolha, porque a escolha é feita pelo concurso. Pelo concurso. Pode passar homem, como pode passar mulheres, né? E a Assembleia que faz a escolha, faz a votação entre ali os seus 77 integrantes. Eu acho que talvez pudesse haver uma maior mobilização, por exemplo, dentro da Assembleia para, não sei, estabelecer uma forma aí de paridade, né, nas escolhas. Seria um caminho. Como foi feito agora o CNJ, ele baixou CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, né? O presidente lá, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Barroso, Luiz Roberto Barroso, baixou uma resolução para haver uma paridade na escolha dos desembargadores, né, nos tribunais de justiça. Então, aí... Tentar equilibrar justamente aí o acesso das mulheres a esses cargos, né, de maior relevância. Pode ser e lá um caminho, no tribunal, né? Assim, eu posso te dizer com segurança que 70% dos servidores do tribunal são de sexo feminino. E a maioria que ocupam lá hoje postos de direção e de coordenação são mulheres. São mulheres também. O senhor já está com uma carreira no tribunal de quantos anos? Vou completar agora, entrei em 88, 36, né? 36 anos. É verdade que o senhor é o único presidente do tribunal que chegou a esse cargo pela carreira? Sim, servidor efetivo. Antes de mim, nós tivemos o conselheiro Eduardo Carone, que também foi servidor do tribunal, mas ele entrou lá em cargos de recrutamento amplo. Depois ele foi galgado a auditor, quando o auditor era escolhido pelo governador. Sim. Eu entrei para o concurso público como técnico do tribunal, cargo hoje analista de controle externo. Depois eu fiz um novo concurso. Era como um contador. E depois... Na época eu entrei, era contador. Inspetor. Eu me formei em Ciências Contábeis em 1987. Aí no ano seguinte, em 1988, logo no início do ano, teve um concurso no tribunal, eu fiz e consegui aprovação. Então eu já entrei lá, na época o meu cargo era contador-inspetor. Depois foi mudando a nomenclatura do cargo, hoje é analista de controle externo, especialidade Ciências Contábeis. Se eu estivesse lá hoje, eu seria analista. E esse nome também nós estamos, já há um projeto em formulação dentro do tribunal, que hoje há um movimento para que os técnicos dos tribunais de contas passem a denominar-se auditor de controle externo. Então, daqui a pouco,
nós vamos enviar um projeto de lei à Assembleia, mudando a nomenclatura do cargo de analista de controle externo para auditor de controle externo. E aí, num certo momento, o senhor percebeu que era importante ser também um profissional do direito? Sim, eu entrei no tribunal como contador e durante ali o desenvolvimento ali das minhas atribuições, eu percebi que o tribunal valorizava mais os bacharéis em direito. Eu falei, então eu tenho que também fazer um curso. Tem que correr atrás. De direito. Aí tentei a obtenção de novo título, não consegui. Fiz um novo vestibular na Faculdade de Direito Milton Campos, fui aprovado. Me formei em Direito, depois eu fiz o mestrado e o doutorado na UFMG. E é bacana isso, né, de um funcionário de carreira chegar ao posto máximo, né? Sim, funcionário de carreira que chegou à presidência, eu sou o primeiro. E também sou o primeiro servidor do tribunal que passou no primeiro concurso de auditor. Né? Ah, legal. Eu e um colega, Hamilton, que hoje é conselheiro substituto. E o senhor fica na presidência até quando? Até início de fevereiro de 25. A minha presidência começou em 15 de fevereiro do ano passado. Então, são 2 anos o mandato de presidente. Uhum. Então, devo ficar até 15 de fevereiro. Aí... Muito trabalho até lá. E lá no tribunal nós temos um sistema de rodízio para assumir a presidência. Assume a presidência o conselheiro mais antigo que ainda não foi presidente. Tá. Então, geralmente vem numa linha sucessória. É o vice que assume, né? Ele passa... Ou seja, já se sabe quem será o próximo. Já se sabe porque é uma tradição aí já de dar lugar ou possibilitar a todos os conselheiros chegar à presidência. E quem vai ser o próximo, então? O próximo é o vice-presidente atual, que é o conselheiro Durval Ângelo. Legal. Presidente, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no nosso programa. Agradecendo mais uma vez a honra de tê-lo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, fiquei muito honrado em bater esse papo aqui com vocês de uma forma bastante informal, mas eu espero ter atendido aí. Demais, muito esclarecedor, viu? Muito obrigado. Por nada. E a você que nos acompanhou, como sempre, eu gosto de agradecer aqui a sua audiência, a sua permanência com a gente aqui, sempre nessa troca, essa relação de você acompanhando a gente na internet e nos prestigiando com a sua presença, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem. Tchau.